Senhor Deus Santo e Poderoso, obrigado, meu Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, Senhor. Especialmente, meu Pai, por ser o seu dia santo, meu Deus. Por ser o dia, meu Pai, em que nos reunimos com nossos irmãos em Assembleia Solene para ouvir, Senhor, a Tua Palavra, para sermos instruídos por Ti, para cantarmos louvores, exaltarmos o Teu nome, meu Pai. Te agradecemos, Senhor, por esta bênção. Te pedimos que o Senhor nunca retire de nós, Senhor. Que o Senhor sustente essa igreja, Senhor, como a Tua igreja, Senhor, em toda a terra. Que o Senhor possa fortalecer, Senhor, o remanescente. Que o Senhor possa trazer o renovo, meu Pai. E que, como os ouvimos hoje de manhã, meu Pai, que Teu povo não precise, Senhor, procurar em terras estranhas, Senhor, o sustento, Senhor, da Tua palavra, o sustento do nosso corpo, meu Pai. Mas que o Senhor possa nos fortalecer, Senhor, para mesmo em momentos de dificuldade, meu Pai. Que nós estejamos firmes em Ti, Senhor. Que nós estejamos firmes sobre a rocha, sobre essa palavra, Senhor, sobre essa confissão, meu Pai, que nos fundamenta em Ti, meu Pai. Não nos deixe, Senhor, que tentamos, Senhor, construir uma casa sobre areia, Senhor, que não suporta, meu Pai, os ventos, Senhor. Nos dá, Senhor, consciência para lermos, Senhor, todos os momentos, Senhor, que nós não fujamos da Tua disciplina, Senhor, mas que quando vier a dor, meu Pai, que nós tenhamos consciência de que o Senhor só disciplina aquele que o Senhor ama, meu Pai. Muitos estão soltos, Senhor, alegres, vivendo a sua vida como se não tivessem dor, nerds, como diz o Salmo, Senhor, mas o que está preparado para eles não é bênção, Senhor, não é salvação. Que nós estejamos felizes, Senhor, à porta da Tua casa, meu Pai, e não nas tendas da impiedade, meu Deus. Ajuda-nos, Senhor, a estudarmos essa porção da confissão, Senhor, a termos um entendimento mais profundo dessas coisas tão importantes, meu Pai, e que a nossa mente, Senhor, possa sair cativa, Senhor, a Cristo, sabendo, Senhor, quem é o autor da nossa salvação, o fundamento, Senhor, a razão e o cumprimento, Senhor, das promessas, a fortaleza da nossa salvação, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Então, irmão, nós estamos estudando agora o capítulo 19, que fala sobre a lei de Deus. E na semana passada o Fernando me poupou uma introdução mais longa no dia de hoje, já fazendo essa conexão entre o capítulo 19 e o capítulo 7, porque uma das coisas que eu queria começar aqui com os irmãos a título de introdução para que a gente entenda melhor o objeto do nosso estudo é que o que está sendo falado aqui, principalmente na seção 3, mas acredito que em todo esse capítulo 19, ele é, na verdade, uma consequência lógica do que a gente estudou sobre as alianças no capítulo 7. Se o que está no capítulo 7 é verdade, isso que nós estamos estudando aqui tem que necessariamente acompanhar. Simplesmente por uma questão didática, a confissão é estruturada dessa forma, deixando com que a lei, a ética, a forma com que nós devemos pautar a nossa vida viesse depois de uma série de ensinos e antes de outros, para que a gente tenha essa continuidade. É sempre bom, eu sempre gosto de lembrar isso, e quando a gente está tratando da confissão, a gente está falando de uma teologia sistemática. É uma visão compreensiva de o que a Escritura nos ensina, com uma ideia de dar um começo, meio e fim, uma visão completa que nos permita entender de forma mais clara toda a Escritura. É uma moldura onde a gente vai olhando ali cada detalhe da Escritura para que os detalhes sejam mais simples de ver. Eu gosto de brincar como se a gente está falando de teologia sistemática, como se a gente estivesse do alto vendo uma floresta. A gente vê aquele monte de árvores e quando a gente vai expor um texto, a gente está tratando de teologia bíblica como se a gente estivesse dentro da floresta estudando cada árvore que está ali. Então a gente está aqui nessa visão ampla que eles vão dando ali, entrando em detalhes. Então esse capítulo 19 ele é uma consequência lógica, ele está intrinsecamente ligado ao capítulo 7, tanto que como nós
vimos nas 2 primeiras aulas, eles começam da mesma forma, falando da aliança das obras e da lei que regia essas alianças. E quando ele fala ali que essa lei ela vai continuando, ela é ali uma consequência de tudo que nós aprendemos sobre a aliança de Deus. Então não vou me alongar, nem ficar relembrando muito o que nós já estudamos, mas eu queria chamar a atenção para os irmãos, depois que a gente lesse aqui a seção que é o nosso objeto de estudo, eu queria ler logo na sequência para mostrar essa comparação, fazer essa unidade de assuntos para que fique bem claro. Então, primeiro eu vou ler a seção 3 do 19, que é o nosso objeto de estudo, e depois eu vou ler a seção 5 do capítulo 7. Além dessa lei, geralmente chamada lei moral, foi Deus servido a dar ao seu povo de Israel, considerado uma igreja sobre sua tutela, leis cerimoniais que contêm diversas ordenanças típicas. Essas leis, que em parte se referem ao culto e prefiguram Cristo e as suas graças e os seus atos, os seus sofrimentos e os seus benefícios, e em parte representam várias instruções e deveres morais, estão todas abrogadas sobre o Novo Testamento. E a gente vê que o que a gente está estudando aqui sobre o aspecto legal é justamente o que está na seção 5 do capítulo 7. Esse pacto no tempo da lei não foi administrado como no tempo do Evangelho. Sob a lei, foi ele administrado por promessas, profecias, sacrifícios, pela circuncisão, pelo cordeiro pascal e outros tipos de ordenanças dadas ao povo judeu, prefigurando tudo Cristo que havia de vir. Por aquele tempo, essas coisas, pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido, por quem tinham plena remissão dos pecados e a vida eterna. Essa dispensação chama-se Velho Testamento. Então, basicamente, quando a gente está aqui agora na seção 3, estudando sobre eu nem peguei o 4, mas a seção 4 também está dentro desse contexto, do 7. Quando a gente está estudando aqui sobre a abrogação da lei cerimonial, o que a gente está fazendo é entrando um pouco mais especificamente ali no contexto ético e nas nossas obrigações diante de Deus, como que essas administrações diferem. A gente já viu lá atrás que esse pacto da graça ele foi administrado de um jeito até a vinda de Cristo e que ele vai estar sendo administrado de outro jeito depois da vinda de Cristo. E isso ficou bem claro ali no capítulo 7, do que essa lei queria dizer. E agora na seção 3 ele está dando o nome, ele está chamando isso de lei cerimonial, e ele está dizendo por que Deus deu essa lei também ao povo, e a que ela se refere, qual é o papel dela, e a gente vai tentar ver, juntando aqui as duas coisas, por que ela não mais está sobre vigor nos dias de hoje. E antes de entrar propriamente nisso, eu gostaria de tratar uma segunda questão introdutória com os irmãos, que é o seguinte: existem outras correntes de pensamento teológico que criticam essa visão tripartite da lei, que falam que isso é uma forma, como eu posso dizer, uma separação sem um fundamento bíblico robusto, que serve simplesmente para que a gente queira manter parte da lei no Novo Testamento, quando supostamente o Novo Testamento diria que agora a gente não está mais debaixo da lei, a gente está debaixo da graça. E aí, algumas pessoas dizem que essa é uma divisão arbitrária, que não possui um firme fundamento. Então, a primeira coisa que eu gostaria de tratar com os irmãos, eu não vou me avançar aqui na próxima sessão, que já fala da lei civil, mas quando a gente vai falar aqui da subdivisão, se ela é justificada entre lei moral e lei cerimonial, ela necessariamente vai servir para a mesma base que você divide para a lei judicial, e é a visão tripartite da lei de Deus. Então,
eu queria dar basicamente 2 motivos. Eu podia explorar isso de várias formas, mas eu quis separar 2 aspectos aqui que vão deixar bem claro o porquê essa divisão não é arbitrária, porque a Escritura não só nos dá uma garantia, mas ela mostra que essas são coisas diferentes, com objetivos diferentes. E o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar com os irmãos, do porquê a lei não é intrinsecamente una, como eles gostam de dizer, que ou cai tudo ou permanece tudo, porque, entre outras coisas, essas 2 leis, a lei moral e a lei cerimonial, se nós olharmos para a história da redenção na Escritura, elas nasceram, entre aspas, em momentos diferentes. E para isso eu gostaria de retomar o que nós aprendemos nas 2 últimas aulas, em especial na aula passada, quando o Fernando comentou da continuidade da lei moral, da questão da relação do pacto de obras com o pacto da graça. As próximas sessões elas vão voltar nisso e vão tratar disso de forma mais detalhista, então eu vou tentar não me avançar muito, mas o que eu queria ressaltar com os irmãos foi essa primeira diferença que justifica essa separação entre lei moral e a lei cerimonial a lei moral, ela foi inscrita no coração do homem já na criação. Quando todas as coisas vieram a existir e Deus criou o homem, elas foram escritas no coração de Deus, ela foi a base da aliança de obras. E por que ela foi escrita no coração do homem? Por que ela continua sendo a base e ela é uma lei que ela jamais pode mudar? Porque ela reflete o caráter de Deus. A lei moral ela serve para separar o que é justo do injusto, o que é certo, o que é errado, o que é louvável, o que é condenável, o que é santo e o que é ímpio. E isso já vem da própria justiça do caráter de Deus. Nós vemos que quando o homem é criado ali em Gênesis, nós somos criados o quê? A imagem e a semelhança de Deus. Essa inscrição da lei no nosso coração, o fato do homem ter sido criado um ser moral diferente dos outros animais, isso reflete na imagem e semelhança de Deus que nós temos. Então, essa lei moral, ela vem antes da criação do homem, porque ela já é baseada na justiça de Deus, e ela é entregue ao homem, escrita no coração do homem na criação, refletindo a imagem que Deus dá, a imagem de Deus que Deus concede ao homem. Então essa lei já estava presente desde sempre. Já a lei cerimonial, ela é criada depois da queda. Ela surge, ela é entregue ao homem depois da queda, por quê? Porque a lei cerimonial, ela trata do meio de salvação. Ela nos aponta sobre para a forma com que Deus vai prover essa salvação depois que nós perdemos a capacidade de obedecer à lei moral. A lei moral ela é simplesmente um padrão ético que, infelizmente, depois da queda, ele é inalcançável a nós. Então, ele nos aponta, de certa forma, também para Cristo. Quando a Escritura diz que a lei é como um aio que nos aponta a Cristo, a lei moral é esse aio. Quando ali está falando, nesse caso, ele não está falando da lei cerimonial, ele está falando da lei moral. Mas ele aponta de que forma? Quando nós percebemos que nós não conseguimos cumprir a lei, que nós não temos a capacidade de chegar à justiça que Deus exige de nós para termos comunhão com Ele, nós percebemos que nós estamos devendo a Deus e que nós precisamos de algo para que nós viemos a buscar a comunhão dele. Só que a lei moral ela não diz o que e não nos diz como, não nos aponta para esse caminho. Diferente da lei cerimonial, que como nós vimos ali, diz que ela é o quê? Que ela traz coisas ligadas ao culto. Ela foi dada para a igreja. Então, ligando isso com uma segunda diferença que eu gostaria de tratar com os irmãos,
por essa estrutura de como da origem da lei moral e da origem da lei cerimonial, nós vamos ver também nas sessões seguintes que a lei moral, ela obriga a todos os homens. Qualquer homem, independente de ser crente ou não, ele está debaixo da lei moral de Deus, ele deve obedecer a Deus, e inclusive a condenação dos incrédulos que não fazem parte do pacto da graça, eles são condenados justamente por violação do pacto de obras, por violação dessa lei moral. Então a lei moral, ela obriga todos os homens, mas nós vemos inclusive aqui na sessão que a Assembleia nos diz que essa lei cerimonial, ela foi dada à igreja, ela foi dada ao povo de Deus como uma igreja debaixo da tutela dele. O que quer dizer tutela? Debaixo do cuidado. Deus, com cuidado com seu povo especial, ele lhes deu leis de adoração, ele nos deu formas de adorarmos a ele, de conhecermos a ele, de forma que isso nos guie nesse caminho de salvação, nos guie a Cristo. E por fim, nós já abordamos 3 aspectos. Então, os 3 aspectos que demonstram isso a lei moral já estava presente na criação, ela reflete o caráter de Deus. Então, ela tem um caráter absoluto, ele não aponta para uma forma específica de salvação, enquanto a lei cerimonial, ela trata do culto e do caminho de salvação. E ela, por essa característica, ela é uma lei dada especialmente à igreja, e não a toda a humanidade. E aí, com base nisso, e só mais um detalhe antes da gente avançar, nós vemos também que na própria nomenclatura, quando Paulo trabalha a lei, ele usa a palavra lei, mas ele às vezes dá alguns qualificadores, como nós vamos ver ali com mais detalhes em Efésios 2, ali no 14 a 16, que ali o Paulo fala o seguinte, a gente vai ler esse texto de forma mais abrangente ali desde do 11, mas ali no 14 Paulo fala da lei em forma de ordenanças, lei de mandamentos em forma de ordenanças. Você vê que muitas vezes quando ele está falando da lei moral, ele usa esse está no 14, Efésios 2,14. Ele fala... Muitas vezes ele fala da lei já sobre esse aspecto moral, ele fala dos mandamentos, e aqui, geralmente, ele fala da lei dos sábados, das festas, em Colossenses ele vai especificando, e aqui ele chama isso de leis de mandamentos em forma de ordenanças. Então, ele tem esse mandamento em forma de ordenança. É um aspecto, um pedaço da lei que ele não quer dizer toda a lei. Então, a própria nomenclatura da Escritura, ela vai sugerindo para a gente que tem algumas mudanças. Mas o mais importante aqui, avançando para a parte central que é a questão seguinte: por que houve essa mudança de administração? Acho que esse é o grande aspecto aqui, a coisa mais relevante para nós estudarmos sobre essa sessão e sobre esse tema, porque o texto ele é basicamente ali autoexplicativo. A gente vai ver os textos, ele está dizendo, passou por isso, não tem grandes complexidades ali da gente entender o que a confissão está falando que aconteceu. O que aconteceu está bem objetivo, mas para que a gente tenha isso arregado, a gente precisa entender o porquê que isso aconteceu. Por que foi necessário que até determinado tempo, até determinado momento, a aliança da graça, ela foi administrada de um jeito e chegou um determinado momento da história que houve uma mudança
que fez com que essa aliança fosse administrada de forma diferente. Eu queria pedir que algum irmão abra aí em Hebreus 9, 22, se alguém puder ler, por favor, porque é esse conceito aqui, é o conceito-chave para que a gente possa entender o porquê da mudança da administração. Sem derramamento de sangue não há remissão. Esse é o centro, é o conceito focal que faz com que tudo isso tenha uma administração e depois ele passe a ter outra. Por quê, meus irmãos? Porque era necessário o sangue para que haja remissão de pecados. E como o sangue de Cristo, ele foi derramado de uma vez por todas, como nós vamos ver na história, muito tempo depois do nascimento da igreja, da instituição do Pacto da Graça, foi necessário, foi aprove a Deus nos dar à igreja daquela época essa lei cerimonial que dizia haver. Ele tem basicamente, a lei cerimonial ela fala de muitas coisas, mas eu queria trabalhar com os irmãos dois aspectos que são os principais. O culto a Deus, o sistema sacrificial, prefigurando o sacrifício que Cristo ia fazer como Cordeiro Pascal. Essa é talvez o maior bloco da lei cerimonial, o aspecto mais importante. E um segundo grande bloco da lei cerimonial fala sobre a separação do povo de Deus dos outros povos. Então a gente vê que a maioria tem outros aspectos, digamos, não menos importantes, né, mas não tão abrangentes, não tão centrais para o nosso tema de estudo hoje, que ele vai pegar ali, mas o centro ele vai separar o sistema sacrificial, o meio de salvação e a separação que há de vir, não só moral, mas também de costumes entre o povo de Deus e os povos das outras nações. Então nós vemos que dentro disso vem as leis dietéticas, vinha leis de separação, leis sobre juntar coisas diferentes, desde cruzar plantas de espécie diferente, animais de espécie diferente, costurar tecidos de substância diferente. Tudo isso era proibido ao povo de Deus naquela época, para que ficasse bem claro na cabeça deles. Primeiro, olhando para o sistema sacrificial, que eles não eram suficientes. Não sei, às vezes a gente se pergunta, tentando entender, mas de fora é muito mais fácil quando a gente olha para a nossa própria cegueira espiritual, a gente consegue entender mais fácil a dificuldade dos fariseus, que eles achavam que eles eram salvos pelo cumprimento deles da lei e pela descendência de Abraão, simplesmente pela promessa. Parecia que eles não entendiam que essa promessa era comunicada pelo aquele sistema sacrificial, porque eles precisavam que a culpa deles fosse colocada em outro e que aquele outro sofresse a condenação que eles mereciam, para que então eles pudessem ser vistos como justos diante de Deus. Todas aquelas cerimônias do sacrifício, de você colocar a mão sobre o animal, para como se você estivesse transferindo o seu pecado para aquele animal, e as diversas cerimônias em diversas formas, elas vão sempre apontar para isso, para a transferência do pecado para um terceiro que vai sofrer essa condenação. Quando as cerimônias elas vão falar que o cordeiro tem que ser perfeito, um cordeiro que não carregou carga, que não tem nenhum problema, para quê? Para ressaltar a perfeição que era requerida daquele que fosse substituir o povo de Deus na sua punição. Então todas essas coisas elas estavam o tempo todo
guiando ali o povo de Deus, olhando o quê? Para frente, para uma coisa que ainda ia acontecer. Eles precisavam olhar para aqueles sacrifícios e entender duas coisas básicas. Que eles não tinham justiça própria, eles precisavam que o pecado deles fosse expiado de alguma forma, eles precisavam entender que a expiação do pecado, que o salário do pecado é a morte, então a expiação deles exigia o derramamento de sangue, e eles precisavam entender que, como Moisés falou ali, havia um profeta que ia de vir, que como ele ia lançar as novas bases da aliança e ia fazer essas coisas. Então eu queria que os irmãos abrissem comigo no capítulo 10 de Hebreus. Na verdade, se vocês quiserem se aprofundar um pouco, desde o capítulo 7, Hebreus vem tratando disso. Mas a gente não tem tempo para ver tudo aqui em detalhes. Então eu separei essa parte do capítulo 10, do 1 ao 22, que vai dar uma visão bem clara disso que a gente está comentando. O capítulo 10 de Hebreus diz o seguinte: ora, visto que a lei tem sombra dos bem-vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, esses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis-me aqui, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui, estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelo pecado, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, e que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, meus irmãos, nós vemos aqui claramente que o autor de Hebreus, ele está demonstrando ali detalhadamente como aquelas cerimônias prefiguravam Cristo, elas apontavam para o Messias que estava por vir,
E ele, completando ali aquele conceito que ele já vem trabalhando ali no final do capítulo 9, de que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, o porquê foi necessário que esses sacrifícios e essas ordenanças que envolviam o derramamento de sangue fossem interrompidos. Porque eles estavam ali o tempo todo, olha o que o Messias vai fazer, olha o que o Messias vai fazer. E o Messias vem e fez, ele faz o quê? De uma vez por todas. Esse sacrifício não é repetido, ele não precisa de repetição porque ele é perfeito. Ele não é uma figura feita na prefiguração do templo celeste na terra, como o autor de Hebreus em outro trecho aqui vai dizer que Moisés ele fez o tabernáculo, o templo foi construído segundo a visão que Deus deu a Moisés no monte. Ele falou, cuida para que você faça exatamente no modelo que te foi mostrado. Moisés teve uma visão celestial que mostrou como é o templo santo de Deus nos céus e ele prefigurou aquilo na terra para que os sacerdotes pudessem, de certa forma, ensinar o que Cristo faria de uma vez por todas, perfeitamente, espiritualmente, no templo de Deus. E isso é um aspecto importante quando ele fala aqui de uma vez por todas. Por quê? Por que isso é tão importante? Porque hoje a gente trata sobre a lei cerimonial, parece uma coisa muito distante, muito etérea para a gente. Como assim? Sacrificar um animal e todo aquele ritual, a gente vê aquilo, parece uma coisa meio mística que não faz parte da nossa realidade. Mas se os irmãos forem olhar ali com cuidado o Novo Testamento, grande parte dos embates da igreja nascente com os judeus é justamente sobre essa lei cerimonial. Porque não, nós precisamos circuncidar, nós precisamos do culto no templo, o sacrifício é essencial para a salvação, a circuncisão é essencial para a salvação. Lá em Atos a gente vê o Concílio de Jerusalém, quando os apóstolos se juntam para dar uma orientação firme sobre o que a igreja deveria guardar ou não dos costumes de Moisés. E por que isso foi um embate tão sério entre ali no nascedouro da igreja cristã e os judeus? Os judeus tinham isso como a base do culto deles, abandonar isso para eles, eles estavam abandonando o culto. E por que os cristãos estavam dispostos a morrer, a ser perseguidos? Porque era fácil. A gente vê aqui todo o livro de Hebreus trata sobre isso, de irmãos judeus que estavam naquela dúvida, sofrendo perseguição, e falam, mas aquilo ali também é o povo de Deus, é a palavra de Deus, será que eu não posso voltar para lá, diminuir um pouco a pressão? A gente baixa aqui um pouco a tensão e a gente tenta harmonizar esse conflito. Eles não podem ceder um pouquinho, os judeus fizeram isso a vida dele toda. E aqui o autor de Hebreus e Paulo, diversas vezes, ele pega extremamente pesado. Por quê? Qual é o centro, a coisa mais importante aqui, que é o que eu queria que os irmãos tivessem em mente. Depois do sacrifício de Cristo, qualquer cerimônia que se faça, que tenha derramamento de sangue, o que você está dizendo é, eu ainda espero o Messias. Jesus não é o meu Messias. Jesus não é o Salvador. Às vezes as pessoas não podem não estejam entendendo isso. Não faça essa atitude com esse dolo, mas é isso que está em jogo. Por isso que Paulo é irredutível, por isso que os apóstolos são irredutíveis. Não, se você se circuncidar, sabe o que você vai fazer? Você está esperando um Messias que não tem mais. Sabe o que sobrou para você? É você e a lei moral, tá? Você e Adão lá. Vá lá e cumpre tudo. Cumpre tudo. Ou então você está perdido. Porque você não tem mais parte com Cristo. A partir do momento que a igreja ou qualquer pessoa hoje faz um sacrifício, faz uma cerimônia que envolva derramamento de sangue, o que você está dizendo é isso. Cristo não é o meu Salvador. Ele não era o Messias esperado. Eu continuo esperando o enviado de Deus. Deus ainda não mandou o seu Messias. E era por isso que Paulo precisava ser irredutível. Ele não podia permitir que mais nenhum derramamento de sangue fosse feito ao culto a Deus, porque ele já tinha sido feito de uma vez por todas.
Agora isso é definitivo, não precisa mais de repetição. Não é o sangue de touro, não é o sangue de boi, não é o sangue do cordeiro. É como se nós vemos lá na Páscoa, que o anjo da morte vem e quando ele vê aquele sangue pintado no umbral da casa, ele passa dessa casa. Agora Cristo já fez isso. O santuário, como nós vemos, Cristo está lá com a mão furada, com base furada, ele está do lado de Deus, e o sangue dele está ali. E o anjo da morte, ele sabe aonde está o sangue, ele não vai, o sangue foi derramado. Não pode mais haver derramamento de sangue. Por isso, a igreja circuncidou durante anos e anos e anos. Por que Paulo foi tão enfático? Meus irmãos, se vocês circuncidarem, vocês estão deixando escravizar. Vocês não têm parte com Cristo, você não... Acabou. Era por isso. Não podemos mais ter nenhuma cerimônia, nenhum tipo de derramamento de sangue no culto a Deus. Isso foi feito de uma vez por todas. E por isso que houve essa mudança. As significações, os aspectos morais, eles permanecem conosco, mas de um jeito diferente. Cristo, não é à toa. Não é à toa. Hoje a gente convive com as coisas porque nós estamos no ano 2025. Porque quando nós estudamos a história, inclusive os ímpios fazem essa divisão, a história antes de Cristo e depois de Cristo foi o acontecimento mais importante da história da humanidade. Ele muda a estrutura, ele muda a fase. Por isso que desde aqui o Novo Testamento ele vem falando dos últimos dias. Os irmãos estão nos últimos dias. Os últimos dias os apóstolos não estavam dizendo que Jesus estava super próximo de voltar, não era exatamente isso que eles estavam dizendo. Os últimos dias é essa segunda fase da administração, desde a morte de Cristo até o retorno dele para julgar os vivos e os mortos e para consumar todas as coisas. Tudo que vier esse intervalo são os últimos dias. Não há uma terceira administração nessa terra. Por quê? Porque esse era o evento central que dividiu toda a história da humanidade. Quando nós aprendemos sobre a aliança, há um tempo atrás, quando nós estudamos aqui sobre o batismo, eu comentei sobre isso. Nós já estudamos diversas vezes aqui sobre como o plano da salvação, Deus já tinha um plano para a salvação. Ele não estava esperando saber se o homem ia cair ou não, para depois ele pensar, rapaz, caiu, né? Eu dei lá um teste para ele e não conseguiu. E agora? E aí? Vamos nos reunir. O que a gente vai fazer aqui? Nós três aqui. Vamos decidir. Não, esse plano já estava feito desde o tempo. Então, toda a história da humanidade, ela foi construída para que aquele evento central da encarnação, da morte e da ressurreição também de Cristo fosse o pináculo da história. Aquele foi o momento mais importante da história da humanidade. Por isso a história da humanidade é dividida. E se até a história dos ímpios é dividida entre antes e depois de Cristo, não ia ser a história da igreja que não ia ter essas marcas. E o segundo aspecto que eu gostaria de trabalhar com os irmãos, vou tentar ser mais rápido nesse, é ali em Efésios 2, começando no capítulo 11, que era esse segundo bloco, digamos assim, da lei cerimonial, que fazia a separação entre o povo de Deus e os outros povos. E ali, como nós já ouvimos aqui diversas vezes, que Canaã era uma promessa de salvação física, você sair da escravidão do Egito simbolizava sair da escravidão do pecado. A terra prometida significa Nova Jerusalém, que há de vir dos céus. Essa divisão, ela também simbolizava essa divisão física e cultural que separava o povo de Deus dos outros povos. Eles também simbolizam a separação espiritual que há no tempo da igreja entre o povo de Deus e o povo que não serve a Deus. Então nós vemos Paulo falando sobre isso ali em Efésios 2, a partir do capítulo do versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe,
fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por eles ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois famílias de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário, dedicado ao Senhor, no qual também vós justamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, aqui Paulo deixa bem claro que essa lei de mandamentos em forma de ordenanças, ela era uma separação entre o povo de Deus e os outros povos. E voltando aqui um pouco no aspecto da circuncisão que eu falei, porque aquilo era importante, além do derramamento de sangue, esse aspecto da separação também é muito importante ali no debate de Paulo com os judaizantes a respeito da circuncisão. Por quê? Nós vemos em todo o Antigo Testamento alguns gentios foram salvos e se chegaram ao povo de Deus. Como nós ouvimos hoje a história maravilhosa de Ruth, que era uma moabita, que o Fernando vai avançar ali no livro até ela chegar, quando ela se junta ao povo de Deus, ela diz: o teu povo é o meu povo, o meu Deus é o teu Deus. Mas como isso acontecia no Antigo Testamento? Para um gentio se tornar um servo de Deus, fazer parte do povo de Deus, ele tinha que se fazer parte do povo de Israel. Fazendo de uma nação, comparando com o que nós temos hoje, é como se você fosse morar num país e você fosse obrigado a se naturalizar, pegar um certificado. Você não nasceu aqui, mas você é cidadão dessa nação. Então, os homens, os gentios que se aproximavam do povo de Deus, eles eram circuncidados. As mulheres passavam depois, conforme a coisa tinha, até mesmo um batismo com águas, como eu já falei aqui com os irmãos há um tempo atrás, quando a gente estava falando de batismo. Então, era necessário que aquele momento, como o sacrifício, o culto no templo, ele simbolizava a Cristo e apontava para o Messias, aquele era o caminho da salvação, qualquer gentio que quisesse se juntar ao povo de Deus e buscar a salvação em Cristo, para ele se inserir dentro daquele sistema sacrificial, ele passava por essa nacionalização. E entre os homens, que só os homens, o chefe de família, recebiam esse sinal, era a circuncisão. Só que no Novo Testamento, quando Jesus derruba essa parede de separação, não há mais essa separação espiritual, não há mais essa separação de acesso a Deus. Agora, como nós vemos lá em Hebreus, nós temos acesso aos santos dos santos, nós temos um novo e vivo caminho. O caminho a Deus não é mais exclusivo do povo judeu, e qualquer gentio que queira se chegar a Deus, ele precisa passar por esse caminho. Quando os judaizantes diziam que um gentio, para se converter a Cristo, ele precisava passar por esse processo, ele estava anulando a obra de Cristo, ele estava anulando grande parte do que dessa nova realidade, dessa mudança de tempos que Jesus, no pináculo do tempo, fez ao oferecer a si mesmo como sacrifício perfeito. Então, não pode mais haver essa separação. E por isso esses aspectos eram tão importantes, por conta de não poder mais haver o derramamento de sangue e por não haver mais essa separação na chegada dos gentios perante Deus através de Cristo, porque o sumo sacerdote já tinha aberto de uma vez por todas o caminho para os santos dos santos. E só para encerrar de forma bem breve, eu queria comentar uma coisa com os irmãos. Nós vemos o quê? Os sacrifícios, todo aquele sistema eram o quê? Rituais, coisas terrenas, que nós
que eles faziam ali na terra eram atos, digamos, materiais que eles exerciam nessa terra e que eles tinham um significado espiritual. Por quê? Porque Deus, naquele determinado momento, conferiu eficácia espiritual a eles. Se você tirasse a eficácia espiritual daquele ritual, ele não tinha significação nenhuma. Como agora, se alguém matar um animal, ele pode levar lá para a porta lá do local onde era o templo, ele fizer um sacrifício animal, ele não significa mais nada diante de Deus. Por quê? Essa bênção espiritual que estava ali por trás não está mais presente. Então, por isso que Davi fala lá no Salmo, sacrifício não quiser. Se fosse sacrifício que o Senhor quisesse para expiar o meu pecado, eu ia lá e oferecia, mas eu sei que não é simples assim. O que o Senhor quer é um espírito quebrantado. E então, quando a realidade espiritual está presente, aí sim eu vou lá, vou oferecer meu sacrifício e ele vai ter um significado. Mas enquanto eu estava em hipocrisia, enquanto eu estou vivendo no meu pecado, aquela realidade, aquela cerimônia material não vai ter essa eficácia espiritual que normalmente se espera dela. E aí eu gostaria de perguntar para os irmãos, nós temos na administração do Novo Testamento alguns rituais materiais que nós fazemos que fora do mandato de Cristo não tinha significado mais profundo nenhum, mas que feito da forma ordenada, no local ordenado, com a realidade espiritual subjacente presente, tem eficácia espiritual nos dias de hoje? Alguém se arrisca? Nós temos a ceia do Senhor e o batismo, os sacramentos. São a nossa lei cerimonial hoje. Mais simples em pompa, não tem mais grande apelo visual, mas com eficácia espiritual condensada de tudo aquilo que nós vimos, de toda aquela realidade, de todo aquele templo suntuoso, toda aquela beleza, toda cada detalhe, cada coisa que tinha que ser feito nos mínimos especificamente, foi cumprido em Cristo. Hoje nós podemos olhar, nós podemos celebrar a Páscoa e olhar para o nosso Cordeiro Pascal. Não para frente, esperando o Messias, prefigurando o sacrifício que ia ser feito, mas como Jesus diz quando ele estabelece a ceia, façam isso em memória de mim. Depois fala, eu estou dando a voz que também me foi entregue, que no dia em que foi tomado, Jesus falou o quê? Faça isso em memória de mim até que ele venha. Na nova administração nós também temos a nossa lei cerimonial, mas ela reflete o momento histórico que nós estamos. Ela dá a devida importância, a devida magnitude à obra de Cristo, sua encarnação, morte e ressurreição, que alterou para sempre a história da humanidade. E agora nós estamos mais esperando a salvação futura. A salvação já está consumada, como Jesus disse ao entregar o seu Espírito na cruz. Está consumado. Nós não estamos mais na expectativa da concretização da promessa. A promessa está concretizada. Nós estamos esperando a consumação de algumas delas, mas não tem mais, não que antes tivesse, mas não há uma dúvida. Será que isso de fato vai acontecer? Será que o Messias vem, o Messias não vem? A gente não está mais naquela ânsia. O Messias já veio, a obra está pronta. Nós não precisamos mais do sangue de bode, de cordeiro. Nós não precisamos atravessar por um labirinto de uma parede de separação. Hoje o caminho está aberto para nós, meu irmão. Que nós possamos fazer bom uso dessa verdade, dessa realidade, sabendo que o nosso sumo sacerdote não precisa oferecer também sacrifício por ele mesmo. Ele não cometeu pecado, ele só se entregou por nós. Ele foi recebido na glória, assunto aos céus, está sentado à direita de Deus.
Aquele que cuida de nós é o mesmo que morreu por nós. Aquele que um dia há de julgar os vivos e os mortos foi o mesmo que morreu por nós. Não temos mais medo. Não temos mais apreensão, desespero. Se nós tivermos, nós voltamos a Ele, clamamos a Ele. O nosso Salvador está presente, é perfeito. Ele sabe das nossas fraquezas, Ele está pronto para cuidar de nós. E como Ele deixou claro com suas palavras registradas no Evangelho, das minhas mãos ninguém vos arrebata. Ninguém. Alguém tem alguma dúvida, meus irmãos? Alguém queria fazer algum comentário, fazer alguma pergunta? Não? Marcos, você ora encerrando para a gente, por favor? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais esse momento de discussão, onde devemos nos aprofundar mais um pouco, Senhor, no pacto do Senhor com o seu povo. E te agradecemos, Pai, por sacrifício perfeito de Cristo, que nos obrigou, Pai, a todas aquelas ordenanças passadas. E hoje, através do sangue de Cristo, do sacrifício de Cristo, nós temos feito acesso ao trono de graça. Te agradecemos, Pai, pela condução que o Senhor tem dado à tua igreja e pedimos que o Senhor nos leve para nossos lares em paz, que possamos recuperar nossas energias, Senhor, termos um momento de descanso e mais tarde estarmos aqui novamente para cultuar o Senhor. Seu nome.